Olá, pessoal. Eu sou a professora Júlia e hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, tá bom? Essa matéria vocês encontram no livro 2 de vocês. Bem no início, é primeiro capítulo do livro de vocês, tá? Entre a página 14 por aí. Hoje a gente vai iniciar um assunto bem importante também e bem legal até, tá? Que é a dietoterapia para o tratamento de doenças. A gente vai ver por aulas, tá? O tratamento de algumas doenças. Acredito que a aula de hoje seja para cardiovasculares, distúrbios cardiovasculares. E as próximas aulas a gente vai vendo as outras doenças, como distúrbios endócrinos e assim por diante, tá bom? Bom, gente, segundo a OMS, né, os distúrbios cardiovasculares, as doenças cardiovasculares, são as principais causas de morte no mundo todo, né? Então, assim, dentro de distúrbios cardiovasculares, a gente tem, desde problemas graves, né? Como que precisam até de uma cirurgia, às vezes ali no coração, como também um problema simples, como de uma pressão alta, né? E para isso, no exemplo da pressão alta, né? Para controlar a pressão alta, entra a dieta, a dietoterapia, porque a gente consegue manter aquele paciente saudável, né? Com a, com a dieta dele regulada, né? Eu dei o exemplo da pressão alta, né? Mas assim, o que é, né, a hipertensão, famosa pressão alta? A hipertensão é decorrente de uma alimentação que está completamente desproporcional, né? Às vezes esse paciente, a alimentação dele é repleta de sódio, gordura, né? E muito sedentarismo, na maioria dos casos, tá? Então, quando a gente consegue regular a alimentação desse paciente, automaticamente a gente já consegue regular a hipertensão desse paciente também, tá bom? E na maioria dos casos, controlou a alimentação, eu tô seguindo tal exemplo da hipertensão. Controlou a alimentação, o sedentarismo, consegue controlar a pressão arterial, a hipertensão, tá bom? Aqui eu trouxe uma tabela que tem as taxas de morte, né? Um ranking das causas de morte, né? O que mais causa morte no Brasil, de 1990 até 2019. E em primeiro lugar estão as doenças cardiovasculares. Então, assim, gente, a enfermagem, é o que eu falo sempre nas nossas aulas. A enfermagem tem um papel principal para orientar esses pacientes, a família desses pacientes. Então, se a gente pode orientar, vamos orientar, né, para que esse número diminua. E como que vai diminuir? Um dos passos é mudando, desculpa, gente, é mudando a alimentação desse paciente. Claro, não somos nutricionistas, a gente não vai pegar, né, e vamos passar uma dieta certinha para o paciente seguir. Não é isso. Mas é orientar esse paciente a buscar uma ajuda. Se esse paciente é hipertenso, procurar ajuda, começar a realizar atividade física.
Esse é o principal papel da equipe de enfermagem, é orientar, tá bom? Então, o primeiro distúrbio cardiovascular que a gente vai ver é a hipertensão, tá? A hipertensão, então, é quando a pressão, né? A pressão sanguínea que está sendo exercida dentro dos vasos sanguíneos está anormal. Ou ela está muito alta, essa pressão ali nos vasos sanguíneos está muito alto, né? No caso da hipertensão arterial, ou ela está muito baixa no caso da hipotensão arterial. Quando um paciente hipertenso passa muito tempo sem se alimentar, é normal ter a hipotensão, que é quando a pressão cai. Que aí, ao invés, né, da pressão nesse vaso sanguíneo estar de mais, né, aí eu falo que está de menos. Mas, em ambos os casos, tanto na hipertensão como na hipotensão, é muito perigoso, tá? A gente precisa dar uma atenção a mais ali, tá? Então, o Ministério da Saúde considera, né, essa pressão alta a partir de 140 milímetros de mercúrio por 90 milímetros de mercúrio, 14 por 9, né, que a gente popularmente fala. Então, gente, a dieta, né, para essa patologia tem um objetivo de diminuir o sódio, para controlar essa pressão alta. E aí não vai ficar mais pressão alta, né? Vai ficar uma pressão controlada. Então a gente consegue controlar ou até prevenir a quantidade de sódio que vai estar sendo ingerido pelo paciente. Normalmente, paciente hipertenso não fica internado, muito difícil ficar internado, né? Mas é o que eu disse anteriormente, aí que a equipe de enfermagem entra para orientar esses pacientes, né? A procurar orientação, a procurar um nutricionista, a procurar um médico, para seguir uma dieta. A dietoterapia na hipertensão arterial é completamente importante, muito importante. Não só na hipertensão arterial, como em todas as doenças que a gente vai ver. Porque é o que eu disse lá no começo, a dietoterapia tem um objetivo de, com a dieta, conseguir controlar, tá bom? Então, os medicamentos antihipertensivos, né, tem lá na sua fórmula diuréticos, que faz com que esse paciente faça mais xixi. Então, esse paciente fazendo mais xixi vai aumentar a quantidade da eliminação de potássio. E aí, a dieta desse paciente deve ser rica em potássio, porque ele vai estar eliminando mais potássio que o normal, porque ele vai estar fazendo mais xixi que o normal, tá bom? Então, para evitar problemas futuros, já o nutricionista já pensa em tudo isso. Tudo isso já vai estar sendo contado, tudo certinho ali na dieta que vai ser passada para esse paciente, tá bom? E aí a gente entra com os cuidados de enfermagem. Incentivar a adoção de uma alimentação saudável, controlar a injeção de sódio, evitar bebidas alcoólicas, incentivar o consumo de alimentos ricos em potássio, evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo. Uma coisa também que eu vim falando desde o começo, orientar esse paciente a procurar um nutricionista, procurar um médico, tá bom? Tudo isso é dever da enfermagem, tá? Aí a gente vai ver uma outra patologia, a aterosclerose. A aterosclerose é quando tem muito acúmulo de gordura na parede dos vasos, de artérias, né, sanguíneas.
Então, isso vai levar ao estreitamento, né, ou obstrução dessas veias ou artérias. Então, isso dificulta a circulação sanguínea, né? E pode ocasionar um acidente vascular encefálico futuramente, se continuar, né, obstruindo ali esse vaso ou essa artéria. Então, entre os fatores que causam um acúmulo de gordura nos vasos, está aquele famoso colesterol ruim, o LDL. Na época que eu fazia faculdade, né, minhas professoras falavam LDL, logo Deus leva, e o HDL, hoje Deus livra. Não sei se vocês já tiveram essa parte de colesterol, enfim, mas um negocinho para vocês gravarem e diferenciarem o ruim do bom é isso, tá? O LDL, logo Deus leva, HDL, hoje Deus livra, tá? Então, o LDL é o colesterol ruim, ele é, assim, um dos pontos que faz acumular, uma das coisas, né, que faz acumular a gordura ali naquele vaso ou naquela artéria. Outra coisa, a hipertensão, o sedentarismo, a diabetes, o tabagismo também, tá? Quais são os cuidados, né, da enfermagem? Os cuidados da enfermagem, principalmente, incentivar o consumo de gorduras saudáveis, substituir o óleo de cozinha por azeite de oliva, porque o azeite de oliva contém vitamina E, tá? Então é muito importante fazer essa troca, mas né, o preço que tá o azeite hoje em dia, né? A gente até desconsidera essa orientação. Incentivar o consumo de amêndoas, castanha e nozes. Essas castanhas, amêndoas, nozes, reduz o colesterol ruim, tá bom? Incentivar a prática de atividades físicas, isso é muito importante, gente. Praticar exercício físico é muito importante. Eu falo que é mais importante, eu acho que para o nosso mental do que para o nosso físico em si, né? Então, e orientar também, né, essa família, esse paciente, ao quão perigoso é essa doença, né? Porque às vezes a família não tem ideia do quão perigoso é. Então, estar ali para orientar, para abrir os olhos dessa família e desse paciente, tá bom? Então, a gente entra nas dislipidemias. Eu conheço, né, como hiperlipidemia. Isso, né, são lipídios, ou seja, gorduras, né, que estão em um nível muito elevado no sangue. Então, os lipídios são moléculas de gorduras, né, transportadas em cápsulas de proteínas, ou seja, elas ficam encapsuladas, né, em volta de uma cápsula de proteína. E a densidade e o tipo de proteína determina o destino e a ação que essa molécula de gordura vai agir, né? A forma como ela vai agir no metabolismo. Então, assim, 30% do colesterol que circula no corpo provém da alimentação. O resto é o nosso próprio organismo que produz, tá? Então, a dieta hipogordurosa é baixa em colesterol e faz com que haja um auxílio ali no tratamento do próprio colesterol, né? Por conta de ser baixa no consumo, né, de colesterol, a dieta hipogordurosa. Então, esse tipo de dieta, né, vai auxiliar ali
na quantidade de colesterol que está sendo produzido pelo nosso organismo e que está sendo ingerido, né? Em alguns casos, tem que ser feito a suplementação de lecitina, mas essa suplementação só pode ser orientada, né, e feita, né, supervisionada por um profissional da área, ou seja, por um nutricionista, tá bom? Aqui, os cuidados da equipe de enfermagem: incentivar o consumo de aveia e fibras solúveis que agem diretamente no colesterol, tá? Ingerir óleos de linhaça e peixes do mar, que são ricos em ômega 3. Bom, pessoal, eu dei uma travadinha aqui no final, mas é que eu tive que dar uma pausa para eu tossir, tá? Peço desculpas para vocês, mas essa foi a nossa aula hoje, tá? Espero ter ajudado vocês. Essa parte agora de dietas que são prescritas, né, para os pacientes, para os tipos de doenças, para as patologias em específico. Essa parte, o livro de vocês, gente, tá super detalhado, tá bem legal, tá? Aconselho vocês a darem uma lida no livro de vocês, tá bom? Qualquer dúvida que surgir, me manda uma mensagem, tá? Até nossa próxima aula.